Vamos embora. Hoje, então, parti na minha residência aqui em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, rumo ao CT Dr. Joaquim Grava. Porque na sexta-feira eu estive nos contemplados de um convite para uma reunião com o presidente Augusto Melo. Eu vou pegar o nome certinho das pessoas que estavam com ele para que eu não fale besteira, porque ele não estava sozinho, ele sempre está acompanhado, né, dos respectivos pares e pessoas que falam com maior autoridade do que ele em determinados temas, como são as finanças do clube. Então, além do Augusto Melo, estavam os auditores Josué Lopes e Rafael Bononi, que são auditores internos do clube, tá? Auditores internos do clube, e o gerente financeiro Luiz Carlos, o Sidorf. Eu achava que era Luiz Ricardo, mano. Eu, inclusive, falei Luiz Ricardo hoje na Band. Que merda, mano. É Luiz Carlos. Desculpa pro Sidorf. Aliás, o apelido é muito bom, né? E aí, enfim, fomos recebidos. Detalhe do detalhe. Eu fui de barriga vazia, porque na outra vez que teve uma reunião com o Augusto Melo, rolou um bolinho com café. Dessa vez tinha bolachinha de água e sal. Acabei ficando com muita fome e mandei um parmegiana no almoço. Pois bem, reunião começou, eu tenho fotos de alguns dos slides que foram mostrados, tenho as anotações aqui também. Eu não vou colocar as fotos na tela, porque isso foi um dos pedidos que fizeram a gente, tá? Então, boa parte dos materiais ali não eram para ser divulgados, o retrato deles, não porque eram coisas sigilosas e que ninguém precisava ficar sabendo, mas é porque, burocraticamente, alguns desses materiais precisam ser levados aos órgãos do clube antes de se tornarem públicos. O CORE, o Conselho Fiscal, a Comissão de Ética, entre outras. Falou-se sobre a RCE, detalhe importante do RCE, né, que é o Regime de Centralização de Execuções. Foi um dos primeiros temas abordados, que o RCE ainda não está homologado. Eles até usaram essa palavra, mas acabaram sendo corrigidos pela imprensa que lá estava. Ele não está homologado. Mas parte dele já acaba funcionando, que é o quê? Ele inviabiliza que bloqueios ocorram nas contas do Corinthians. São esses bloqueios que acabam ferrando a vida do Corinthians, deixa o clube sem caixa para ele honrar com seus compromissos, os juros vai aumentando. Então, isso já está em andamento. O plano de pagamento do Corinthians já foi aceito, resta agora uma aprovação dos credores, são aqueles que têm dinheiro a receber do Corinthians, para que aí sim o RCE seja homologado. Pedimos um prazo, não deram um prazo. E aqui eu tenho um plano de pagamento de dívidas do Corinthians. A estimativa para 2025 através do RCE é de 2,5 milhões. Depois de 2026, 20,9 milhões, 2027, 39,7 milhões, 2028, 46,6 milhões, 2029, 55 milhões, até chegar no auge em 2031, 73,3 milhões pagos através de receitas do Corinthians que são destinadas aos credores. Aqui tem mais algumas fotos. Eu tô vendo porque tem muita coisa que era irrelevante que eu tirei foto meio que no susto, né? Questão de o que era orçado e o que foi realizado. É óbvio que a informação tinha um viés positivo, porque são pessoas que têm que defender as contas, mas vamos ao ponto central da reunião e o que foi dito. Basicamente, o Corinthians vai pedir a reabertura das contas do exercício de 2023, que é o último ano da gestão do William Monteiro Alves no clube, tá? E por que esse pedido vai ser feito? Porque a atual diretoria identificou 191,2 milhões que não estavam contabilizados naquele balanço e que deveriam estar contabilizados. Por que isso é tão importante para o Augusto Melo? Porque se esses 191 milhões já estivessem considerados no balanço de 2023, o primeiro ano da gestão Augusto fecharia com um superávit de 9 milhões de reais. É bem verdade que a dívida aumentaria, mas haveria um superávit. E com isso, possivelmente, a votação das contas de 2024 seriam aprovadas. As contas seriam aprovadas. Como elas foram reprovadas, é uma derrota política imensa para o Augusto Melo, é um retrato de quanto ele politicamente está fraco no clube. E não só isso, isso gerou um processo de impeachment, um terceiro processo de impeachment, protocolado na manhã de hoje pelo Movimento Corinthians Grande, a Chapa 82, a chapa onde está o Rosala, por exemplo, o Fernando Alba, o Isabela, são figuras conhecidas do Parque São Jorge, que outrora eram de situação. Então, por isso que é tão significativo para o Augusto Melo que essas contas sejam aprovadas. E aí o que ele sugere
é que essas contas de 2023 sejam reabertas e votadas novamente. Uma vez reprovadas, essas sanções poderiam recair sobre o Duílio. E aí, óbvio que não seria um impeachment, porque o mandato dele já acabou, mas ele poderia se tornar inelegível, por exemplo, se a partir dessa reprovação inicia-se um processo contra o Duílio Monteiro Alves, que há poucos meses, poucas semanas, se tornou conselheiro vitalício do Corinthians. E o próximo conselheiro vitalício do Corinthians será Augusto Melo. Luiz Fabiani, da onde que vem esses 191,2 milhões que o Augusto Melo percebeu, a equipe do Augusto Melo percebeu, e não foram contabilizados no balanço pelo Duílio Monteiro Alves? Primeiro que eu queria muito um pronunciamento do Duílio a respeito disso, tá? Ainda não houve esse pronunciamento. Profut, o que é o Profut? Profut é um sistema de renegociação de dívidas tributárias com o governo, e que para você entrar nesse sistema com condições mais vantajosas de juros, você tem que seguir alguns parâmetros de boa gestão. De apropriação de juros do Profut seriam 30,2 milhões. De contingências prováveis de 2023, isso processos que provavelmente você vai perder. Você tem que contabilizar no balanço. Pô, o Rojas está processando o Corinthians sabe que ele vai perder. Então ele tem que contabilizar os valores de uma possível derrota no balanço. De acordo com o Corinthians, com Augusto Melo, isso não foi contabilizado. 56 milhões. Parcelamento de ISS, que é o Imposto sobre Serviços, sobre a bilheteria, junto à Prefeitura da cidade de São Paulo. 76 milhões de reais. E, por fim, contingências de dívidas passadas, que são processos cíveis, processos na FIFA, entre outros, 28,8 milhões. Você somando tudo isso, você tem 191,2 milhões. Aí tem um ponto. A atual gestão alega que tentou apresentar esses valores na reunião do Conselho e que houve um boicote à apresentação desses argumentos por parte da gestão. E aí citaram até alguns episódios de cortar o microfone, de todo mundo começar a gritar, tipo, baixaria, né? Baixaria. Esses são os relatos do grupo de situação, que fique claro, eu não estou tratando nada como verdade ou mentira, eu estou tratando como versões dos fatos. Nesse caso, é a versão de Augusto Melo e do Sidorf, atual gerente financeiro do clube. Que mais que podemos citar? Essa questão do ISS que eu falei, que são 76 milhões, a diretoria argumenta que essa dívida, na realidade, era de 140 milhões, mas que houve uma renegociação desses valores e que acabou caindo para 76 milhões. Então, esses 190, na realidade, seriam 260 não contabilizados. Tá? Mas no balanço seriam 190 por conta dessa renegociação. E aí, vocês lembram daqueles 829 milhões do Core, que o Core alegou um aumento no passivo do Corinthians de 829 milhões e que muita gente confundiu com a dívida de 829 milhões? Então, que fique claro, isso se deve ao passivo, e passivo é diferente de dívida, porque o valor do passivo ele inclui receitas a serem realizadas pelo Corinthians, e elas podem ser concretizadas ou não, então elas não eram para estar contabilizadas. Desses 820 milhões, eles eram divididos da seguinte forma: você tem 150 milhões de um adiantamento do Corinthians da LFU. A LFU, Liga Forte União, um bloco comercial de vendas de direitos econômicos. O Corinthians fechou por 150 milhões e adiantou esses valores para ter fluxo de caixa no começo do ano. 150 milhões através de um empréstimo sem juros junto à XP. Ou melhor, sem juros não, mas os juros começam a correr só em dezembro desse ano, quando o clube já vai estar muito próximo de quitar esse adiantamento. Então, 105 milhões, você tem 107 milhões de dívidas a clubes de futebol, 186 de contas a pagar e 36 milhões da vaquinha, certo? Em suma, gente, basicamente, a gestão considera que o Augusto Melo e seus pares aumentaram a dívida do Corinthians em 407 milhões de reais, tá? Isso consta no balanço publicado no site, que o Corinthians deve 2.568 milhões, sendo que desses 1,9
são referentes ao clube e 668 ligados ao financiamento da Neoquímica Arena, tá? Então, o Corinthians ainda afirma que a dívida líquida está em 115 milhões de reais. Então, esses 407 milhões se somam aos 192 do ajuste em referência a 2023, totalizando 599 milhões de reais. Certo? É um assunto chato, eu sei, é um assunto chato, é um assunto denso, é um assunto que demanda bastante atenção, mas acho que deu pra gente dar uma sintetizada legal. E eu vou parar para tomar uma água enquanto vocês vão deixando o like.